Olá, queridos amigas e amigos que estão aí se preparando para o futuro concurso da Prefeitura de São Gabriel. Pois bem, hoje vamos começar com legislação, com o Estatuto do Servidor Público. O Estatuto do Servidor Público da maioria dos municípios, é idêntico, né? Foi feito lá em 91. Durante o ano de 1991, todos os municípios tiveram que fazer um Estatuto do Servidor Público. Então tu vais ver que o Estatuto do Servidor Público da maioria dos municípios do Brasil são idênticos. Então eu te digo, quando tu está estudando para um determinado concurso de prefeitura, tu está estudando praticamente para todos os concursos de prefeitura. Tu só tem que fazer algumas pequenas adaptações, que é alguma pequena diferença de um concurso para o outro. Todos eles estão baseados na 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. E aí algumas alterações. Bom, dentro desse contexto, podem ter outras legislações do teu concurso. Tu vai fazer para a área do magistério, também pode ter o Estatuto da Criança e do Adolescente, a LDB, o Plano Nacional de Educação, pode ter inclusive o plano de carreira que tu vai ter que trabalhar. Se for um outro tipo de concurso ainda, tu vai ter Código Penal, Código do Processo Penal, as leis extravagantes, lei antitortura, abuso de autoridade, Estatuto do Idoso, né? Estatuto da Igualdade Racial. Hoje o Estatuto do Idoso é cobrado em muitos concursos. O Estatuto da Igualdade Racial também. Pois bem, então nós temos que começar essa nossa jornada, e nós vamos começar essa jornada pelo Estatuto do Servidor Público Municipal. Vem comigo então, vamos aos nossos slides, esse material tu tens em PDF aí embaixo. Vamos começar a nossa aula e aqui está. Deixa eu até fazer uma pequena modificação aqui, meus amigos e minhas amigas. Vou colocar para cá. Aí está. Aqui estou eu. Pronto. Vamos então para o Estatuto do Servidor Público de São Gabriel. E aqui nós já temos, ó, como eu disse para vocês, esta é uma lei, como todos os estatutos, vem lá de 1991. E vamos direto ao que nos interessa. Institui o regime jurídico dos servidores públicos. Eu quero que tu compreendas que o servidor público ele tem que ter um instrumento onde estejam ali os seus direitos, os seus deveres, assim como no setor privado nós temos os seletistas, né, pela consolidação das leis trabalhistas. Um servidor público ele é estatutário, ele não é seletista. Seletista, consolidação das leis trabalhistas. Estatutário, ora, o estatutário é aquele que passou no concurso público e respeita o Estatuto do Servidor Público, também conhecido como regime jurídico. Para efeitos dessa lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Até agora, tu não tá, nesse artigo 2 ele não está falando do concursado, porque tu pode ser um cargo comissionado, um CC, tu é um servidor público. O cargo público é criado em lei, tem que ser criado, tem que ser aprovado na Câmara de Vereadores em números certos, quer dizer, o prefeito ou a prefeita não pode, ao bel prazer, contratar 50 professores se a Câmara autorizou somente 40, então são 40 professores. Para contratar mais vai ter que ter uma lei, né, vendo o impacto orçamentário para que se criem novos cargos. Com denominação própria, isso quer dizer, professor de História é para ser professor de História. Tu não pode ter, Mário, eu tinha 20 cargos de professor de História e 25 de professor de Física. Eu não precisava mais de professor de Física, então eu contratei professores de História no lugar de Física. Não pode, tá? Remunerados pelos cofres municipais, óbvio, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades. Esse é o cargo público. Qual é a minha atribuição e qual é a minha responsabilidade? Os cargos públicos de provimento são efetivo ou em comissão. O esqueminha aqui, ó. Efetivo é aquele que passou em concurso público. Ele não precisa ser estável. Efetivo. Passou em concurso público, começou a trabalhar, ele é efetivo. Em comissão é aquele que o prefeito chama, né, conforme a sua confiança e a aptidão da pessoa, de livre nomeação e exoneração. Isso quer dizer, o prefeito pode nomear e exonerar a hora que ele quiser, diferente do efetivo. O efetivo que passou em concurso público não é bem assim para exonerar ou demitir, que nós vamos ver ainda lá na vacância, nas próximas aulas.
A investidura em cargo público depende da aprovação prévia em concurso público, tá? De provas ou provas e títulos. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Deixa eu mudar a câmera. Para tu ser um servidor público efetivo, tu tem que fazer um concurso público, que seja de provas ou de provas e títulos. Como assim, Mário, provas e títulos? Tu faz as provas, passou, e é isso, tu tem doutorado, tu tem mestrado, tu tem especialização, conta pontos. Agora, uma coisa importante. Para o magistério, obrigatoriamente tem que ser prova e títulos. Os outros podem ou não. O magistério necessariamente tem que avaliar provas e títulos. E aqui está, ó. Vejam bem. A investidura dos cargos do magistério municipal será por concurso de provas e títulos. As outras não é necessário. Pode até avaliar título, mas no magistério é obrigatório. Somente poderão ser criados cargos de provimento em comissão para atender os cargos de direção, chefia e assessoramento. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Importante aqui nós frisarmos e salientarmos. O cargo em comissão é só para ser chefe, assessor ou diretor. Muitas vezes estava se dando CC para enfermeiro que fazia parte da unidade estratégica de saúde, mas ele não estava nem chefiando, nem assessorando, tá? E nem dirigindo nada. Então aí se criou as DS, as GS, gratificações por serviço. Então eu quero que tu saiba agora que o cargo em comissão, assim como as funções gratificadas, que a gente vai ver a diferença daqui um pouquinho, é para direção, chefia e assessoramento. Não pode para nenhum outro tipo de função, tá bem? Vamos lá? Vamos lá então. Olha só, continuando e virando. A função gratificada é instituída por lei para atender cargos, olha só de novo, direção, chefia ou assessoramento, sendo privativa do servidor detentor de cargos de provimento efetivo. Vamos ter que voltar e vamos ter que conversar. Porque a grande dúvida aqui dessa parte é tu conseguires diferenciar o CC e o FG, o cargo em comissão, e o FG, a função gratificada. Mário, os três têm as mesmas perspectivas, né? Chefia, assessoramento ou direção. Perfeito, chefia, assessoramento ou direção. Mas qual é a diferença dos dois? Bom, o CC, ele pode ser assumido tanto por um cidadão comum, que não é servidor efetivo, quanto por um próprio servidor efetivo. Não impede que ele seja um cargo em comissão. Um servidor, ele pode ser o secretário de educação e ele pode ser professor. Mas agora a função gratificada, que também é chefia, assessoramento e direção, esta só pode ser pelo servidor concursado, chamado servidor efetivo. O servidor efetivo é aquele que entrou em efetivo exercício, é aquele que passou em concurso público. Então a grande diferença do CC, do cargo em comissão, para o FG é que o FG é exclusivo para servidores públicos efetivos. E o CC pode assumir qualquer um servidor público efetivo ou um cidadão comum que não faça parte da administração pública. Ficou claro? As duas têm as mesmas funções, porém tem restrição para quem vai assumir. Vamos adiante? Tá entendendo, meu filho? Tu vê, a gente tem que ir conversando e vendo cada exemplo. É vedado, isso é importante para não cair em concurso, é vedado cometer ao servidor atribuições diversas do seu cargo, exceto quando for direção, chefia ou assessoramento. O que ele quer dizer com isso? Olha só. Ele botou aqui comissões legais, eu vou explicar tudo para vocês. Tá? Eu sou professor, tá? Então quer dizer que eu só posso ter as minhas atribuições de professor, mas se eu me candidato a diretor de escola, a partir daquele momento eu exerço um cargo de direção, então eu vou ter outras funções que não é do que para o qual eu fui concursado. Tu entendeu? Para o qual eu fui concursado. Se eu sou um escriturário e fui chamado para ser assessor no setor de licitações, eu não vou fazer somente as atribuições de escriturário, eu vou ter outras atribuições. Tá claro? Tá claro isso? E Mário, quando ele fala ali nas comissões legais, quando ele fala ali nas comissões,
As comissões de inquérito, por exemplo, quando tu faz um PAD, um processo administrativo disciplinar, que tu vai fazer parte de uma comissão de julgamento, tá bom? São requisitos básicos para o ingresso no serviço público. Ser brasileiro. Ter idade mínima de 18 anos. Olha só, idade mínima de 18 anos. Para ingresso, pessoal, para o ingresso. Então isso quer dizer, eu posso fazer o concurso com 17. Eu posso fazer o concurso com 16, se eu quiser. Mas quando eu for ingressar, eu tenho que ter 18. Então tu não pode ser impedido de fazer o concurso público. Tá? Estar quite com a obrigação militar e eleitoral. Gozar de boa saúde física e mental. Ter atendido as condições prescritas em lei para o cargo. O que é isso? Ah, eu passei para o concurso de auditor fiscal, mas eu não tenho nível superior, mas eu passei. Não, tu tem que obedecer às condições prescritas para o cargo. Então isso quer dizer, se tu quer ser professor de história, tu tem que ter a formação específica para tal. Não adianta tu ter passado no concurso. Ficou claro isso, tá bem? Artigo 8, e aqui sim começam muitas questões dos cargos públicos, tá? Do Estatuto do Servidor Público. Os cargos públicos são providos. São duas expressões que tu vais ouvir. Tá? A primeira é provimento e a segunda é vacância, lá nas próximas aulas. Provimento é colocar alguém, é prover. Vacância é quando sai alguém e fica vago esse cargo. Então preste atenção nessas duas. Ah, uma é o oposto da outra? Pode-se dizer que sim. Mas existem casos em que a vacância e o provimento se dão com a mesma investidura. Vocês vão ver mais pra frente também. Quais são as 8 formas de provimento? Muitos de vocês nem sabiam que existiam 8 formas de provimento. A pessoa só fala em posse. Posse nem forma de provimento é. Entendeu? A posse não é forma de provimento. São formas de provimento. Eu tô olhando, acho que para outra câmera aqui. São formas. Agora eu vou olhar para a câmera certa. São formas de provimento. Não parererê. Tu tem que saber isso. Não parererê. Esse é o mnemônico. Porque esse é que vai te fazer lembrar das 7 formas de provimento: a nomeação, a recondução, a readaptação, a reversão, a reintegração, o aproveitamento e a promoção. Mari, mas por que eu não parererê? Porque tu sabe que tens 4 res. Ah, mas por que isso? Porque muitos institutos, vou dar um exemplo de uma questão da Fundatec, são exemplos de provimento, exceto, aí ele coloca nomeação, readaptação, reintegração, transferência e promoção. O cara, opa, transferência era não parererê, nem T tem, não tem o T, então quer dizer, por isso que é importante, porque tu já sabe, não parererê, são 7 formas de provimento. Nós vamos estudar as 7 formas de provimento. Hoje, em especial, nós vamos estudar a nomeação e todas as suas consequências. E na segunda etapa, nós vamos estudar as outras 6 formas de provimento. Vamos lá, então. Do concurso público. A gente sabe que todo concurso público tem uma validade. Tá? E aí eu não preciso ver o artigo 9, o artigo 10. Tá? O concurso, as regras vão ser fixadas em lei, o concurso será estabelecido no regulamento. Isso é óbvio, não vai cair concurso. Não vai cair uma questão. O concurso pode ser feito a qualquer dia, desde que o prefeito tenha vontade, acordou no sábado e fez o concurso no domingo. Não. Mas o que cai em concurso é isso aqui, ó. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos. Prorrogável uma vez por igual prazo. Aqui eu quero que tu saiba que ele pode ser prorrogável ou não prorrogável. Ele tem validade de até 2 anos. Se o prefeito, governador ou presidente quiser, eles podem prorrogar por mais 2 anos ou deixar só nos 2 anos, tá bem? Então não são 4 anos. E não são 2 anos. São 2 anos prorrogáveis por mais 2 anos. Ah, Mário, mas pode ser só de 1 ano? Pode. A validade do concurso será de até 2 anos. Então, se cair uma questão, o prazo de validade do concurso da prefeitura pode ser de até 1 ano? Pode. Prorrogável por igual prazo, por mais 1 ano.
Não acontece, viu? Eu estou dando um exemplo pela letra fria da lei. Tá? Os concursos municipais são sempre de 2 anos e as prefeituras rigorosamente prorrogam por 2 anos. A nomeação, e agora sim a gente vai ter que parar um pouquinho. Ela pode ser feita em comissão, quando for o CC, ou de caráter efetivo nas demais situações. Vocês já perceberam que aqui não falam dos contratos emergenciais, dos famosos contratos emergenciais? É porque eles não são previstos no estatuto, nem no comissão, nem no CC. Na verdade, o CC, ele só é citado algumas vezes no estatuto, porque o cara que é CC, ele não é estatutário. Ele não está sobre as leis do Estatuto do Servidor, sobre as normas do Estatuto do Servidor. Somente o concursado. E o contratado? Os contratados são seletistas, eles nem aparecem aqui. Tá bem? E eles são situações tão extraordinárias que nem aparecem. Por que está havendo tantos concursos para as prefeituras? Porque a maioria dos prefeitos estão sendo apontados por terem muitos contratos. Isso quer dizer que tu não te programou e para tu estar no serviço público tem que ser concursado. Vai lá ao Tribunal de Contas e aponta o prefeito e bota uma dívida lá de 2, 3, 4 milhões para o prefeito. Ele não fez nada errado, ele só contratou, ele teria que ter feito concurso, entendeu? Nada errado em termos. Tá bom? Mas agora a gente vai ter uma aula só sobre improbidade administrativa para compreender como é que ela funciona. Tá bem? Porque agora, em improbidade administrativa, tem que haver a comprovação do dolo. Isso quer dizer que teve intenção de criar determinado fato que prejudica o município. A nomeação de caráter efetivo obedecerá à ordem de classificação dos candidatos. O concurso público é óbvio, né? É óbvio. Mas eu quero que tu entendas que a nomeação, e eu vou até mudar minha câmera aqui, ó. Eu quero que tu entendas que a nomeação é um ato unilateral. A nomeação é quando sai lá no Diário Oficial que tu quer ser, que a prefeitura quer que tu seja servidora dela. Tu já passou no concurso, tu tá lá, tu tá em 12º, mas não foi chamado, né? Não foi chamado. Então tu é nomeado, sai lá no Diário Oficial. Paulo José foi nomeado para o cargo. Bom, tu vai ter um prazo. Tu nem te manifesta. A nomeação é unilateral. Eu quero que tu entenda o seguinte, eu quero que tu faça a seguinte visão agora. A nomeação é a única forma de entrada do servidor do serviço público. Isso é a nomeação. Tanto o CC, o servidor concursado, eles têm que ser nomeados. Para tu entrar no serviço público, tem que ser nomeado. Então eu quero que agora tu imagine no prédio da tua prefeitura, que tu conhece bem, lá em cima, na porta de entrada, eu quero que tu imagine, tu tem que imaginar, nomeação. E tu nunca mais vai esquecer. O que é nomeação? É a porta de entrada. É a única forma de tu entrares no serviço público. Todas as outras são derivadas secundárias, é lá de dentro. Tá bom? Vamos lá então. Da posse do exercício. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo compromissado. Isso agora ocorreu o casamento. Ah, eu não tava... Agora eu sublinhei ali, ó. Tá, eu tava falando e pra cá, ó. Olha só, a posse, então, é a aceitação expressa das atribuições. Ali do artigo 14, agora tá na tela. E agora eu volto pra cá para falar sobre cada uma delas. Olha só, pessoal. Olha só. Nomeação é unilateral. Nomeação é o poder público colocar no Diário Oficial que te quer. Nomeação é o que está na frente do prédio da prefeitura, escrito bem grandão. Nomeação é a porta de entrada do serviço público. Mário, mas o que é a posse? Ah, a posse agora é quando tu tá no salão nobre da prefeitura, junto do prefeito, com a tua família, né? Que tu recebe um diplominha, que tu assina. Esse é o momento da posse. Vejam só, a nomeação é uma convocação. A posse é a investidura. Então tu só vai estar investido em cargo público na posse. Mas a posse não é uma forma de provimento, a forma de provimento é a nomeação. A posse é uma decorrência, um ato administrativo decorrente da nomeação.
Então, quando é que tu pode bater no peito e dizer que é servidor público? Na posse. Porque tu pode até faltar posse, daí tu não é servidor. A nomeação é a prefeitura dizendo que te quer. A posse é tu indo lá e dizendo, tá, vamos casar então, a gente assina e o nosso casamento tá feito. Então, a investidura em cargo público é a posse. E na posse é que tu pode dizer que tu é servidor público. No ato da posse, o servidor apresentará obrigatoriamente a declaração sobre o exercício de outro cargo. Isso aqui vocês vão ver na próxima aula, nos casos de recondução, tá? E nos casos que a lei indicar, declaração de bens e serviços. Mas por que eu tenho que dizer que eu estou em outro cargo? Porque eu vou só te antecipar. Caso tu não dê certo nesse estágio probatório, que é o teste de experiência, tu pode voltar para o teu cargo público anterior, mas isso é para a próxima aula. E o que é o exercício, Mário? Ah, só um pouquinho. A posse dar-se-á no prazo de 10 dias a contar da nomeação, podendo, a pedido, ser prorrogado por igual período. A pedido, quer dizer, o servidor pede. Então, saiu o teu nome no Diário Oficial, tu tens 10 dias para tomar posse. Mas se tu quiser um tempo mais para comemorar mais, tu diz, olha, eu quero mais 10 dias, tá? A pedido. Agora, o exercício, o que é? O exercício é o desempenho das atribuições. Então, se na posse tu já é servidor público, tu ainda não está recebendo. Quando tu entrares em exercício, tu te apresentares para o chefe da repartição, bom, neste momento, ó, tu te apresenta lá, ó, para o chefe da repartição, neste momento tu começa a receber. Então, neste momento tu está em exercício, que nós chamamos efetivo exercício da função. Por isso que é um servidor efetivo. Ah, efetivo não é com 3 anos, não, aquele é o estável. É de 5 dias o prazo para o servidor entrar em exercício. Então vamos lá. Tu foste nomeado, tem 10 dias, se quiser mais 10 dias a pedido. Tomou posse, tu tem 5 dias para entrar em exercício. Caso tu não entre, tu perde a vaga, é um ato administrativo considerado sem efeito. Tá bom? Eu tenho um esquema, esse esquema é batata, já adaptado para a tua prefeitura. Nomeação é uma convocação. É unilateral, somente olha só, somente a prefeitura se manifesta através do Diário Oficial. Posse, a posse sim é investidura. É quando tu leva a documentação, por isso que ela é bilateral. Porque na posse assina o poder público, o prefeito, e assina tu, servidor. Vejam, tu tens 10 dias mais 10 dias a pedido. Já o exercício são 5 dias. E aqui é o trabalho efetivo. Pois bem, essa foi a nossa primeira aula. Agora nós vamos ter 4 exercícios que eu vou dar um tempo. Como é que funcionam os exercícios? Deixa eu até conversar aqui contigo um pouquinho. Assim, ó. Sempre em algumas aulas, logo depois eu faço alguns exercícios, depois a gente faz uma revisão geral com muitos exercícios. Eu tô dando aula aqui, né? Essa aula já vai quase 25 minutos. Tu vai dar pause, quando eu botar o exercício, dá pause e tenta resolver. Eu vou resolver direto, porque eu não vou dar pause aqui, entendeu? Mas vejam só, vocês vão ver que as questões são fáceis, desde que tu tenha todo o conteúdo na cabeça. Vamos a elas então? Aqui temos então a questão de número 1, 2 e 3. Eu vou dar pause e tu vais tentar fazer as questões. Tu vais dar pause e vai tentar fazer a questão 1, 2 e 3 e aí eu vou à correção. Valendo, dá pause. Bom, já deu pause, né? E agora eu vou para a resolução da questão. Tá? Deixa eu só pegar agora aqui a minha caneta. A caneta aqui. Aquele que será empossado em cargo público deve estar presente perante a autoridade competente no momento da posse. No momento da posse, que é considerada ato pessoal. Ah, tu não falou nisso. Não falei, porque essa é uma grande pegadinha. A maioria das pessoas coloca certo, ela pensa que a posse tem que estar tu mesmo. Não. Na posse, pode haver posse por procuração específica. Vou te dar um exemplo, tu não está presente e tu pede para o teu irmão tomar posse por ti. Tu faz uma procuração específica para esse ato e ele vai lá e toma posse. Então é errada essa questão.
porque não é um ato pessoal. A posse pode ser tomada por outra pessoa. Óbvio que trabalhar não. Trabalhar, o efetivo exercício, tem que ser somente tu. Questão 2. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse do servidor após a aprovação em concurso público. Certo! Investidura é posse. Posse é investidura. Questão correta. Entre as formas de provimento de cargo público incluem-se a readaptação, a reversão, a recondução ou a transferência não. E a ascensão também não, porque o A de lá é de aproveitamento. Então essa resposta está errada. São questões do CESP, viu? Temida CESP. Ah, Mário, mas como é fácil? Sim, porque a gente está vendo agora o conteúdo. Questão número 4. Valendo. Pause. E aí, como é que foi? Vamos lá? Assinale a alternativa que está de acordo com o disposto do Estatuto de Servidores Públicos do município. A idade mínima de 21 anos é um dos requisitos básicos para a investidura... Não é 21 anos. É 18, né? Tá errado aqui, ó. A investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação? Não. Investidura é posse. Olha só que armadilha. Investidura é posse. Nomeação é uma convocação que sai no Diário Oficial. O concurso público terá validade de até 3 anos? Não, de até 2 anos. A readaptação e a recondução são tipos de penalidades? Não, não são. A readaptação e a recondução são formas de provimento. A posse em cargo público poderá ocorrer mediante a procuração específica? Questão certa, a letra E. E aí encerramos, então, esta nossa primeira aula. E aí, meu filho? E aí, minha filha e minha filha? O que vocês acharam? Legal, né? Estatuto é isso. Nós temos que estudar com calma. É justamente o que eu digo. O que adianta tu querer, em 45 dias, estudar os 230 artigos do Estatuto do Servidor? Cara, nós estudamos 15 artigos, 16 artigos até agora, com calma. Para isso nós precisamos tempo. E se tu chegasse a ver as aulas dicas da curva do esquecimento de Ehrlich-Gauss, tu tem que fazer uma revisão desse conteúdo algumas horas depois, 24 horas depois, 7 dias depois e 28 horas depois. E 28 dias depois. É isso. É isso. E eu estou sempre aqui 24 horas no meu WhatsApp para tirar qualquer dúvida. Por isso que eu falo, não espera o edital. Quem esperar o edital diminui, olha, dramaticamente as possibilidades de aprovação. Daí a pessoa diz, ai, não passei do concurso. Sim, tu está estudando numa sequência de 60 dias. Tem que se estudar 6, 8 meses, 10 meses, 1 ano, para que tu tenha o conteúdo todo na tua cabeça, tá bem? Beijo no coração de vocês, até a segunda etapa, tchau, tchau.